Chick to Chick, Neil Diamond, Sweet Caroline. Neste dia 13 de fevereiro, comemora-se o Dia Mundial do Rádio. A data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, em homenagem à Rádio das Nações Unidas, que foi fundada em 13 de fevereiro de 1946. Em 1922, com o surgimento do rádio, as ondas sonoras eletromagnéticas eram difundidas em diferentes frequências. Radialista há mais de 60 anos em Mirassol, Edivar Villa conta como eram as transmissões em meados dos anos 60. Eu comecei no dia 4 de abril de 1960. No mesmo ano já entrei efetivo no programa de esportes, programa Difusora dos Esportes, onde permaneci até o desaparecimento da Rádio Difusora. 58 anos praticamente fazendo esse programa esportivo. Porque o rádio, pra você ter uma ideia, não era nem, por exemplo, kilohertz, era quilociclos. O hertz foi implantado em 1963, em homenagem ao Hertz, que é o propulsor do rádio, né? E nós tínhamos muita dificuldade, porque não tem nem sombra da tecnologia de hoje. Então você tinha que preparar um programa, por exemplo, eu ia na rádio à noite, ficando ouvindo as emissoras de São Paulo, tinha ondas médias, curtas e longas. Então você procurava nas 3 ondas qual que estava pegando melhor, para pegar o noticiário, fazer a redação, para fazer as informações no dia seguinte. Máquina de escrever, não tinha computador, não tinha nada disso, mas a gente conseguiu superar tudo isso com o tempo e com muito trabalho, com certeza. Álvaro dos Santos, o Perturbado, também é conhecido como um dos radialistas mais antigos da cidade. Comecei 15 anos, pode-se dizer. 15 anos eu era faxineiro na Rádio Difusora de Mirassol. Comecei ali. E eu tinha o saudoso Carrapicho, Roque da Guana, que recebeu o título melhor apresentador sertanejo do interior de São Paulo. Ele, de vez em quando, me chamava para dar um alô no rádio. Eu, garoto, moção, né? Gostava de... E ali eu fiquei entrando naquele trabalho. E foi indo. Aos 19 anos de idade, eu comprei um horário na Rádio Difusora de Mirassol. Ali que começou, então, esse mundo artístico meu aí, rodando para esse Brasil afora. E tinha uma grande pasta cheia lá, né, de papel dos comerciais que tinha que pegar e falar. E tinha comerciais que estavam na fita, e a fita era rolo, era fita de rolo. Então você pegava aquelas fitas de rolo, você não sabia onde estava, você já tinha que procurar que ele tocava, parar, até achar. Você vê hoje a facilidade, você aperta num botão, você escreve tal coisa, pum, já pintou na tela do computador. De lá para cá, muitas coisas mudaram e a tecnologia ajudou a compactar os equipamentos que eram utilizados durante as programações. O Derneri começou a trabalhar como operador de som em 1996 e hoje avalia este avanço. A grande diferença hoje com a web rádio, acredito que seja os equipamentos, né? Naquela época, trabalhávamos com cartucheira, MD, então eram aparelhos grandes, né? Então você vê um equipamento de rádio web hoje é menor, né? A capacidade é a mesma, né? Mas é menor. Computadores, uma coisa assim, uma mesa de som até menor, você consegue operar o som de uma web rádio. Com o tempo eu tive que aprender eu era operador de som. Então, quando começamos a trabalhar com web, eu não tinha muito conhecimento em internet, a transmissão da internet. Tive que aprender sobre download, upload, velocidade, banda, tudo isso daí eu tive que aprender. Apanhei muito, né, para começar as transmissões da TS Rádio. Mas sempre fazendo treinamento, sempre fazendo de uma forma com amor, com carinho. Com o surgimento da internet, em 1995, as web rádios ganharam vez e trouxeram consigo a facilidade do ouvinte acessar as programações de onde estiver. A ideia da web rádio foi justamente devido à falta de empresas de rádio que cobriam os jogos do Mirassol. Eu estava na assessoria de imprensa do Mirassol, ia muito durante os jogos e não tinha cobertura da imprensa, principalmente de rádio. E aí, de repente, eu estava lá no estádio e muita gente perguntando pelo WhatsApp, pelo celular, quanto que estava o jogo, etc. E aí eu pensei, por que não criar uma rádio web, uma web rádio, voltada para o esporte?
e cobrindo os jogos do Mirassol Futebol Clube. E por isso surgiu essa ideia. Lembro até hoje, foi no jogo Mirassol e Linense e Mirassol fora de casa pela Copa Paulista. Eu comprei o streaming, comprei o microfone do Elvis, veio pelo correio, e aí eu liguei para minha esposa, que estava em Rio Preto, falei, escuta, Vê, tá saindo? Tá perfeito. Era o primeiro jogo do Mirassol narrado pela TS Rádio. Aí chegou o Gustavo, chegou o Darneri, foi juntando essa equipe que ama o rádio, e hoje está aí a TS Rádio, uma das mais respeitadas do Brasil. Todo mundo falava, né, que com o avanço aí das tecnologias, da internet, a popularização da internet, que a rádio estava correndo sério risco de não existir mais. Mas isso não vai acontecer nunca com a rádio, porque é o único veículo de comunicação que tem essa capacidade de se adaptar às várias formas de comunicação. Então a rádio hoje, você vê grandes redes de rádio já inseridas em redes sociais, fazendo transmissões por YouTube, por Facebook, por Instagram, com imagens, como eu falei no começo, como se fossem emissoras de televisão mesmo, fazendo reportagens de muita qualidade, inclusive. Então, a rádio ela vai permanecer, ela é eterna, não vai morrer, porque pode surgir a rede social, o avanço tecnológico, o que for. A rádio vai ter a capacidade de se adaptar a esse avanço tecnológico e de se inserir dentro do mundo. A rádio marcou a vida não só de quem ouvia as ondas sonoras nos antigos aparelhos, mas também de quem fez e faz parte desta história. E um dos principais motivos que eu tenho orgulho do rádio não é o meu trabalho, como a minha voz, nada. O orgulho de ter revelado grandes jogadores, grandes talentos para o rádio, né? Eu tenho cerca de elementos que trabalharam em São Paulo, que começou comigo aqui. Rogério Assis, por exemplo, o primeiro jogo que ele narrou foi comigo, hoje está na Rádio Bandeirantes de São Paulo, estava na Jovem Pan. Eu tive até a oportunidade de revelar um locutor de programa sertanejo 100% deficiente visual. A satisfação dele era de falar em rádio. Um dia ele chegou para mim e falou, não, você vai falar. E ele conseguia fazer programa, fazer comerciais ao vivo, sem braille, sem nada, pela sua competência. Isso é um motivo que eu tenho muita satisfação de ter feito no trabalho dessa longa história que eu tenho no rádio. Eu sou filho adotivo. A minha mãe, que me criou, ela gostava de mim. Eu tinha 4 para 5 anos de idade e eu ficava desesperado. Ela fazia o quê? Ela amarrava uma linha num bambu e arranjava uma lata de massa de tomate, furava como fosse um microfone para eu ficar falando, com 4 anos de idade. Ou seja, isso há 74 anos atrás. Então, para mim poder dar descanso para ela aqui. Então, eu sempre gostei. A rádio, a coisa que mais significa para mim é o rádio. O rádio é coisa boa, é minha paixão. Inclusive, eu sou um camarada que ficava desesperado quando dava um pique na energia elétrica e a rádio saía do ar. Eu ficava telefonando para fazer CPFL, para outra. Não, pelo amor de Deus, coloca no ar, eu estou perdendo o horário. Todo mundo que trabalha comigo fala, e agora vai começar a choradeira do perdoado. Já não tem dúvida, porque você tem que fazer aquilo que você gosta. A rádio é tudo, porque desde que eu me conheço por gente, eu vivo dentro de rádio. Meu avô, meu pai sempre trabalharam em rádio, minhas tias também. Então, rádio para mim é uma paixão que começou desde criança, que foi crescendo cada vez mais. Eu tenho prazer, novamente, de estar inserido dentro do mundo do rádio, de uma forma até mais moderna, digamos assim, trabalhando em uma web rádio, que chega a ser quase um trabalho como uma televisão, com reportagens de imagens e tudo mais. Rádio, para mim, sempre foi uma coisa apaixonante. Eu sempre gostei da comunicação. Hoje, temos os meios digitais, né? Há um tempo atrás, a internet não fazia. Então, hoje ela já faz. Eu vejo a rádio web hoje, a web rádio, como uma partida de futebol. Você pode fazer de uma forma amadora ou de uma forma profissional. Aí é você que vai escolher. Várias maneiras de se ouvir até esse rádio.
já mostrando esse avanço tecnológico aí, né, de que a rádio não vai morrer, porque as pessoas têm interesse de ouvir rádio. E a TS Rádio, nós temos o site, que é o tsradio.com.br, a pessoa acessa, tem muita informação com matérias escritas, o play do streaming, né, que a pessoa pode ouvir a programação da rádio 24 horas por dia. Temos o aplicativo da TS Rádio, que é possível ser baixado em dispositivos Android, e também o aplicativo Radiosnet para quem não tem o Android. Além disso, como eu já disse, nós também da TS Rádio trabalhamos com as imagens, transmissões ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, as pessoas podem acompanhar as transmissões ao vivo. Estamos inseridos no mundo digital e queremos melhorar cada dia mais. TS Rádio.